Olá, tudo bem? Eu sou Salim Tosta, está no ar o programa Foco. O programa Foco é uma idealização e uma realização do canal STTV. Hoje aqui no estúdio do canal STTV estamos recebendo uma turma sensacional. Aqui do meu lado está o Diego, ele que é da turma do Gavião, que trouxe essa ave linda, maravilhosa, uma coruja macho. Acho que é assim que fala, né, Diego? Coruja macho. Coruja macho. O pessoal fala assim, ela. Não, mas ele é ele, mas é a coruja, né? Coruja macho. A coruja macho, que o nome é incrível. Sansão, olha o nome dessa figurinha sensacional. A gente aqui já tirou várias fotos, o povo aqui vibrou nos bastidores com as fotos. Logo mais as fotos vão estar lá no Facebook, vão estar lá no Instagram. Entra lá, curte, compartilha. Estou recebendo também uma presença aqui sensacional, que é do meu irmão aqui, o Wayne Barak. Ele que vai estar ajudando a gente aqui nessa entrevista sensacional, vai estar fazendo algumas perguntas. Quando ele ficou sabendo que o Diego ia vir, ele ficou louco, porque a gente estava em um outro evento e o Diego estava lá, ele não teve oportunidade de tirar foto, não teve oportunidade de pegar. Ele falou, não, eu quero participar. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, você vai estar junto comigo lá, você vai me ajudar nas entrevistas, vai fazer umas perguntas que eu acho que é bem legal. Seja muito bem-vindo, viu, Wayne? Obrigado, Salim. Vou matar a minha curiosidade. Eu estava reclamando há pouco com o Salim e com o nosso amigo aqui, que eu não consegui tirar foto, que no dia do evento nós tivemos o Ragnar, né? Que era a águia. Linda. E hoje nós estamos com Sansão, só nomes poderosos. Eu vou matar um pouco a minha curiosidade referente a uma coruja e me inteirar mais com a turma do Gavião. Espero que vocês gostem. Maravilha. Então, pessoal, antes de começar esse programa, vai lá, se inscreve no canal, clica no sininho das notificações, deixa seu like que é muito importante. Lá embaixo na descrição, fala o que você quer, pergunta o que você quer saber, tira sua curiosidade, depois o Diego vai estar respondendo, beleza? Taca ali pau nos likes lá, compartilha com amigos, com parentes, porque vai ser muito legal. E, mais uma vez, eu sou Salim Tosta, Diego, Sansão e Wayne. Está no ar o programa Foco. Estamos de volta no segundo bloco com o programa Foco. Aqui do meu lado, como eu já tinha falado no primeiro bloco, está o Diego, Sansão e o Wayne, que está hoje nesse programa maravilhoso. E eu quero perguntar para você, Diego, como que surgiu a ideia de você começar a tratar com esses animais? Como que surgiu a ideia do nome Turma do Gavião? A ideia surgiu em 2013, né? A ideia original. Na verdade, eu passei uma situação na minha vida muito complicada, né? Eu tive problema de coluna, fiz cirurgia, fiquei ali uns 3 anos para me recuperar. Foi um tempo meio sinistro da minha vida, né? E aí eu estava lá na cama, né? Me recuperando da cirurgia, e eu olhei, comecei a assistir Game of Thrones. Aí eu vi o cara lá treinando. Não, tá de brincadeira. Olha só a camisa do Wayne, gente. A camisa do Wayne. Não foi combinado. Os templários. Não foi combinado. A turma do Gavião ela tem uma forte tendência para o medieval, então vocês que forem seguir a gente lá, acompanhar nosso trabalho, vão ver muita coisa, muito castelo, muita armadura. Foram eleito o quê? O Ragnar foi eleito o quê que o Castelo Branco falou mesmo no evento? Foi o Pet, né? Que ele vai propaganda, ser símbolo, né? Que ele vai ser o símbolo dos Templários. O Ragnar vai ser o símbolo dos Templários, porque Gavião tem tudo a ver com Templário, tem tudo a ver com caçada, com guerra. E no dia que foi o mês passado, né, que foi comemorado aqui em São Paulo, o dia do Templário, o Diego estava lá, mas ele estava com um gavião, uma águia. Inclusive está no nosso programa, acompanhe lá. Eu vou deixar o card aqui em cima, o dia dos Templários, vai ter uma matéria com ele, inclusive ele está picando o nosso microfone, foi muito bonito. E
o Castelo Branco falou, ó, a partir de agora é o nosso símbolo, vai ser o Ragnar, vai ser o símbolo dos Templários. E foi muito legal, né, Ione? Acho que foi assim gratificante para nós que somos Templários e para o Diego, né, que levou aquela bela águia lá. Qual foi a emoção? É um ciclo totalmente diferente, assim, de pessoas, né? Então, eu gosto de ver muita a reação das pessoas, a cara que elas fazem, né? Todo mundo gosta de ave de rapina, né? Ainda mais uma águia que tem toda uma conotação de força, né? De altivez, né? Então foi bem legal, né? O pessoal consegue interagir e aí eu consigo também passar meu recado sobre conservação da natureza, características sobre os animais, né? E como eu estava falando, essa foi a ideia original, né? Eu estava assistindo Game of Thrones e aí eu falei assim, caramba, eu nunca li sobre treinamento de aves de rapina. E tava o cara voando uma águia. Eu falei, beleza, eu vou começar a ler. Né? Eu comecei a conversar com o pessoal da Europa, né? O pessoal do Reino Unido. A maioria da literatura que tem é toda em espanhol, em inglês. Então a gente foi lá lendo, a gente foi vendo coisas certas, coisas erradas do treinamento. E aí começou. Aí eu descobri que tinha criadores legalizados pelo IBAMA que vendiam aves de rapina. Aí eu falei, vou adquirir minha primeira ave. Aí comprei a primeira ave e dali não parei. Comecei a treinar, né? Até hoje eu acredito que eu tenha treinado já mais de 40 aves. Eu perdi a conta já, porque eram aves que eram minhas, aves que eram de amigos, de clientes, aves que eram da natureza, de reabilitação, né? Que eu treinei para fazer a soltura dela, que você precisa condicionar o animal para caça, né? E é feita a soltura. Então, eu como estudante, estou terminando a medicina veterinária, né, como estudante, né, aproveitei para a bagagem que eu adquiri nesse tempo que eu estava abatido de guerra, né, vamos dizer assim, para adquirir conhecimento e estudar sobre, né? Só uma pergunta, eu já vi algumas águias como esta em aeroportos que eles usam, você treina também para isso? Dá para treinar, né? Isso daí, a gente tinha uma empresa, nesse meio tempo para cá, a gente tinha uma empresa de controle ambiental, né? A gente treinava gaviões para afugentar a fauna, a gente fala fauna sinantrópica, né? Animais que causam prejuízo para o ser humano, por exemplo, o pombo, né? O mais comum aí, né? Que elas acabam consumindo alimentos que são de uso humano, né? Acaba contaminando esses alimentos, trazendo algumas zoonoses para a gente. Sem contar que até pouco tempo atrás a gente viu na televisão que as aeronaves elas têm muito problema com pombos, né? Eles são sugados pedas turbinas, o avião tem que arremeter, tem que uma série de complicações. Inclusive aqui no Brasil, eu não lembro se foi no aeroporto de Guarulhos ou se foi em um outro aeroporto aqui do nosso país, que eles estavam com uma empresa especializada nisso, só usando águia porque tinha muito pombos. E as águias, elas eliminavam os pombos, né? Inclusive, até achei que era você que fazia na época. Não, acho que na época eu ainda não estava mexendo. Eu mexi no meio da pandemia com a empresa. Agora a gente deu um tempo para se dedicar à educação ambiental, né? A gente está 100% focado nisso daí. Né, mas tem diversas aves que causam problema, urubus, quero-quero, né, então tem bastante em aeroportos, né, e não só em aeroportos, né, a gente abre o leque aí para hospitais, para praças, né, que o pessoal acha legal alimentar esses pombos, né. Tem dois tipos de pombo, tem um pombo que é nativo do Brasil, né, que é o nosso pombo silvestre, e tem esse pombo que é o mais comum que a gente vê aí, que é o pombo exótico, né, ele veio da Europa, né, veio nos navios aí. Né? Então, esse pombo é um invasor e devido ao modo de vida dele, ele acaba aí transmitindo uma série de doenças, né? De ectoparasitas, de fungos, né? E se você está com o sistema imune debilitado, você pode adquirir essa doença. Digo, você não precisa nem entrar em contato direto, né? Só de você passar ali, de repente, uma partícula, você inalar, e aí você pega uma doença que pode te levar para o fungo, e é complicado porque a pessoa varrer as fezes do pombo seca, né? A pessoa varre ali, aquela partícula já vai para o ar. E você inalando, né? Se você, como eu falei, se você tiver com o sistema imune debilitado, você adquire essa doença, desenvolve, né? E é um fungo que vai ficar no pulmão. Né? Então a recuperação é lenta, qualquer fungo assim, o tratamento são de meses, né?
Isso se você tiver sorte de sobreviver, né? Se você tiver debilitado, tem vários casos aí de pessoas que acabaram falecendo. E ele ataca o sistema imunológico e nervoso também, né? Sim, Dá sim. vários problemas Tem as suas toxinas na que cabeça, ele- as topolinas, né? Dá Até muito. Fugir um pouco de doença, a gente estava conversando antes, eu queria saber sobre a alimentação dele também, que você comentou que até te perguntei se ele matava mais pelo bico ou pela garra. Certo. Eu gostaria que você explicasse Claro. para as pessoas verem que eu creio que por ela não poder caçar hoje na natureza, na maioria das vezes, ela tem uma alimentação que você deve estar sempre fazendo. Sim, sim. E explicar tudo isso para a gente. Todas as aves da turma do gavião, né, são aves que foram criadas, vamos dizer assim, como pet, né, na verdade são companheiros da minha residência ali, né, são familiares ali, não digo nem que é pet mais, porque já está num outro patamar aí, né, e eles são aves adquiridas em criadores legalizados, né, então todos eles têm nota fiscal, tudo. Então desde que ele nasceu, né, os pais deles reproduziram num criador, né, ele nasceu sob cuidados humanos e desde que ele saiu do ovo, ele tem contato com o ser humano. Então é um bicho extremamente manso, né, diferente de um animal selvagem. É um animal que, se você encontrar essa coruja na natureza e ela estiver defendendo o ninho dela, corre sérios Com certeza ela vai perigo te atacar. de atacar, né, e ela... dá para entender, porque ela demandou muita energia, muito cuidado para os filhotes, para os ovos, né? Então, a ideia é assim, avistou, né, tira uma foto e sai de fininho ali, né? Então, mas não existe uma ração para esses animais em ambiente domesticado, né, pelo ser humano, né? Em cativeiro é uma palavra que está em desuso, porque cativeiro parece que você roubou, sequestrou o bicho da natureza e está cativo na sua casa, né? A gente fala que é um ambiente sob cuidados do ser humano, né? Então não tem uma ração, e aí a gente tem que utilizar um alimento chamado de alimento vivo, né? Que é o alimento que mais próximo do que esse animal se alimentaria num ambiente selvagem, né? Então são roedores, né? Então camundongo, rato, coelhos, né? Lagomorfos, né? Pintinhos de frango, codornas. Então a gente tenta variar ao máximo a alimentação, que esse é o segredo para o bem-estar deles, né? E aí o alimento ele é pesado, né? Eu tenho uma balança lá, eu peso esse alimento, eu peso a ave também, então eu tenho uma planilha lá com peso, né? Isso é importante para você saber se o animal está bem de saúde, né? Então você percebe assim, opa, tá caindo muito rápido o peso dele. Então tem alguma coisa errada, levar no veterinário. Porque eles não demonstram, né, se ele está bem ou mal, né? Ele tenta parecer forte ali, né? Porque se ele Ele não se faz entrega, caras e bocas que nem a gente diz, né? é igual alguns humanos aí, né? Ai, meu Deus, tá doendo aqui, demonstra fraqueza, o que acontece? Se fosse um ambiente selvagem, já vinha um predador e curar, né? E se alimentar. Então ele tenta parecer que está bem, ele tenta parecer que tá forte, mas, né, na verdade o bicho está apresentando alguma doença, então é legal você acompanhar o peso dele. Então eles passam com o veterinário especializado em animal silvestre, né? Não adianta você chegar com um bicho desse no veterinário de cão e gato, porque ele não vai saber nem por onde começa, né? Ele está acostumado com cão e gato, com animal, a gente chama de um pet convencional, né? Eles são pets não convencionais, né? Até, que nem a gente estava comentando, eu cheguei a ver também, que eu acho que os sheiks árabes, eles até alugam aviões para levar, eles têm a falcoaria lá, é muito tradicional. Sim. Lá, que nem a gente estava falando, na verdade são 3 segmentos de trabalho com aves de rapina, né? Então tem o controle ambiental que a gente falou, né, que é afugentar as pragas, né? Aí tem a parte de reabilitação que eu comentei também, que você utiliza as técnicas para soltar esses animais de volta na natureza. E tem a parte de caça, que aí é a falcoaria que cuida. E aí essa parte é muito forte lá fora, né? E lá é uma coisa bacana assim, que é uma coisa sustentável, né? São práticas que existem há mais de 4.000 anos, né, dessa interação do ser humano com a ave de rapina, treinando para caça, né, para subsistência. Então é uma coisa tradicional e que graças à ação de alguns sheiks, né, vamos focar aí no Oriente Médio, graças aos sheiks eles conseguem manter campos de caça. Então eles criam os animais, depois soltam na natureza para o pessoal lá poder
caçar. E diga mais ali, né? Eles são como se fossem atletas mesmo, né? Então, essa de colocar os falcões no avião lá e lotar, é verdade isso daí. E põe um capuzinho um do lado do outro ali e vai embora. Entendeu? De repente eles vão para algum torneio, então eles fazem isso daí, eles vão e voltam, né, com eles lá. E cada bicho desse tem um treinador. Deixa eu te perguntar uma coisa, Diego. Insistindo ainda na pergunta do Wayne, você falou na questão que eu não ia comentar, mas já que você comentou, né, do alimento vivo. O camundongo, o rato, lógico, que são animais que você compra também em casas de aves, em locais especializados, criadores para isso. Não vai pegar Igual, por exemplo, eu assisto muito Animal Planet, assisto muito History, para aprender um pouco mais a respeito desses animais. Eu vou fazer a pergunta, mas eu já sei a resposta, mas eu quero que você fale para as pessoas que acompanham a gente. Igual, por exemplo, quando o cara está criando lá uma cobra, uma jiboia, ele faz o quê? Ele solta ela em um ambiente ali mais ou menos que ela já está acostumada a ficar, solta o camundongo e deixa a jiboia ir lá buscar. Sim. Porque isso também faz parte para ela se sentir dentro do habitat dela e ela é um treinamento para que ela não fique meio travada. No caso da coruja, no caso da águia, como é que você faz isso? Porque aí demanda você ter um espaço maior, porque acho que eles vão bater asa para voar, para fazer o ataque. Ou você tem, por exemplo, dentro da sua residência, você tem um ambiente já preparado para isso, ou você leva num parque? Como é que faz? Como que então, funciona isso? A resposta é comprida dessa daí. Então, assim... Vamos por partes. Vamos por partes. Falando da serpente lá. Tem alguns donos de serpentes aí, né, alguns tutores aí, que eles soltam alimento vivo ali mesmo, vivo, né, mexendo com o camundonguinho lá, para a serpente caçar. Né? Isso é uma forma de enriquecimento ambiental, vamos dizer assim. Né? Se chama de forrageio, né? O animal ele gasta um tempo dele para rastrear o alimento dele. Né? Há uma vertente que já não gosta de fazer isso daí. Né? Eles preferem abater e jogar lá para o animal. Por quê? O que pode acontecer? Da serpente, ela dá o bote e dá um bote errado. E aí o que acontece? Em vez de... O que é um bote certo? Ela mordeu, enrolou, fez a constrição, morreu o bichinho. Né? E ela vai lá, quando cessa toda a atividade vital do animal, ela se desenrola e come ele. Né? Mas se ela dá um bote errado, ela pega, por exemplo, ali no quadril do roedor, ele pode virar e morder ela. Né, isso daí é fato, aí pode causar uma machucada. É uma defesa. É normal. Um está usando o instinto animal para atracar e o outro instinto animal para defender. Isso, as pessoas têm que entender assim, que a presa evoluiu para fugir do predador, né, para lutar contra o predador. E o predador evoluiu para capturar a presa. Então tem sua tática, né? O jeito mais fácil, assim, isso, elas são especialistas de emboscada, né? Capturar, obter o alimento com o mínimo de esforço para não gastar energia e com o mínimo de risco para ela de repente tomar uma mordida e acaba infeccionando. Por isso que os animais selvagens eles têm uma expectativa de vida muito menor, muito menor do que animais que são cuidados pelo ser humano, porque eles têm alimentação de primeira, né? Não tem os riscos que tem caça também legal, os caras vão lá e atiram até mesmo na coruja. Eles são predadores, mas eles também têm os predadores naturais. Tem os predadores naturais, por exemplo, uma jaguatirica, uma onça, enfim. Uma águia, por exemplo. Uma outra ave de rapina, sem problema, uma ave de rapina maior aí. E então, com os cuidados humanos, não tem todos esses riscos, né? Então, por exemplo, uma coruja viveria o quê? Na natureza, de 5 a 10 anos, mais ou menos assim. Com o cuidado do ser humano é de 20 a 25 anos, né? Bem mais. Quantos anos ele já tem de vida? Ele está com 7 anos. Ele é o mais, da equipe atual, ele é o mais velho lá de lá. Aí a águia vem em segundo. Eu gostaria que você explicasse, que é o que você me falou, dos olhos dela, que não movimenta, ela movimenta a cabeça. Explicar isso. Sim, eu vou voltar, vou terminar ainda. Vamos responder a pergunta. Pergunta que não quer se calar. Galera, o pessoal que está do outro lado da câmera, que está apoiando a gente, está assistindo, está todo mundo dando risada com essa briga nossa aqui. É que estou curioso também. Eu tenho Alzheimer, ataca aqui, aí eu simplesmente respondo aqui e deixo no vácuo aqui. Né? Mas assim,
eu não treino para eles abaterem uma presa, porque como eu trabalho com educação ambiental, o que acontece? Se eu começar a incentivar a caça, né, e deixar o bicho mais caçador, por exemplo, eu estou apresentando para uma escola ou dando uma palestra, o que acontece? Ele olha para o lado, vê uma pombinha, vê um ratinho e vrau, ele vai para lá. E assim, imagina a cara que o pessoal vai fazer, né? Tipo, agarrou ali e começou a destrinchar. A degustar, aí, né? eu vou falar assim, degustar um ratinho. Aí eu vou falar aqui, então, aí eu falo, é o ciclo da vida, Simba, né? Eu falo uma coisa assim. Senhores, é o ciclo da vida, isso aqui... eu vou explicar, essa aula está sendo uma aula em 3D. Isso aqui eu tô falando, então é sobre isso daí, a importância dele, da conservação das aves, né? É tão verdade o que aconteceu. Então, aí eu não faço esse treino. A gente incentiva mais justamente se fosse uma parte de controle ambiental, de falcoaria mesmo, de caça, né? Mas não é o foco do nosso trabalho, nosso trabalho é educacional. Então, como o alimento é todo pesado, a gente picota esse alimento, né? A gente corta em pedacinhos e a gente descaracteriza ele. Tipo, era uma codorna, eu cortei ela todinha e descaracterizei, virou um amontoado de carne. Né? Então, ele não consegue e ele vai consumir o sangue, as vísceras, que é importante para ele. E aí eu faço treino de voo. Então o que acontece? Eu exercito ele num local aberto, né? Cada ave tem um tipo de terreno que elas gostam, né? Por exemplo, os falcões já gostam de uma área mais arborizada, os gaviões, perdão, que eles ficam de tocaia, então eles passam no meio dos galhos, é bem bonito lá, tem bastante vídeo nas redes sociais lá mostrando isso daí. E a águia, ela já é de ambiente aberto, então tem um descampado assim que a gente voa ela. E aí o que a gente faz? A gente faz eles exercitarem, que a gente não pode esquecer que eles são atletas, então eles precisam estar se exercitando sempre para as funções aí cardiorrespiratórias dela tá tranquila. E aí a gente chama na luva, né? E aí então ele vem, se alimenta, né? A gente dá um reforço positivo, né? A gente chama, na hora que ele pousa na luva ele come, aí ele solta ele voa tudo lá, aí chama de novo, ele vem, né? E tem várias variantes de treino, né? A gente usa iscas artificiais, é bem Esse bacana. chamado é um assovio, é um aparelho que vocês usam, ou você chama pelo nome que nem a gente faz com nossos pets cachorros? Isso, então, isso é legal, porque geralmente a gente usa apito. Né, de praxe é apito, porque se você vai num campo e começa a gritar lá, você fica sem voz no final do dia, né? Então você usa o apito que você não vai desgastar tanta corda vocal. Mas a gente treinou eles, né? Como a gente faz as apresentações de voo, a gente treinou eles pelo nome. Que legal. Então, tipo, cada gavião tem um nome e aí a gente chama pelo nome do gavião, então o gavião com o nome vem até a gente. Então, o meu por exemplo, é o escamoso. Aí eu vou lá, escamoso! Não tem nada a ver com Thundercats. Tem a ver com o Thundercats. Totalmente. Tem o escamoso, tem o chacal, né? É o outro lá. Então aí o Antônio que trabalha comigo, um abraço aí, Antônio, né? Ele chama lá, chacal! Aí o chacal vai com ele, o escamoso vem comigo. Né? Então aí cada um atende pelo nome, Ragnar! Aí vem a águia voando, né? Então a gente condicionou eles a ir pelo nome, sim. Legal. E essa curiosidade do Wayne que eu também fiquei curioso a respeito dos olhos. Os olhos, essa aqui é uma coruja que ela depende muito da visão para sobreviver, né? Então, um olho grande é aquela história do Chapeuzinho Vermelho, né? Um olho grande, né? Por que tem esse olho grande, vovó? É para te enxergar melhor. Te enxergar melhor, então, exatamente isso daí. Um olho grande faz com que entre uma quantidade maior de luz, né, na retina desse bicho e ele consiga aproveitar melhor a visão noturna. Por exemplo, aves diurnas, elas já não enxergariam tão bem igual essa coruja à noite. Até mesmo porque ela é uma ave noturna, né? Ela tem um hábito crepuscular, no final do dia ela já começa uma atividade, né? Então à noite ela enxerga super bem, ela ouve muito bem também. Aves diurnas, aves que têm uma atividade de dia, aí elas têm uma quantidade de gama de cor maior, né? Elas conseguem enxergar em ultravioleta, então elas enxergam com mais, elas conseguem perceber mais cores do que a gente, mais diferenças de cores, né? Então isso daí facilita ela para obter alimento, para obter um parceiro sexual, né? Isso é muito bacana, ela consegue, por exemplo, rastrear o rastro de urina de um ratinho na grama. Ela consegue rastrear para achar ele. Explica aquele negócio que você falou que ela não movimenta os olhos, ela movimenta a cabeça. As aves de rapina, como elas têm olhos grandes, né?
e no geral, elas não têm uma musculatura desenvolvida. Então ela não consegue fazer assim que nem... Nós fazemos. Ela não consegue olhar para os lados. Não, ela tem que virar a cabeça, né? Então, isso é uma das explicações por que eles têm uma flexibilidade tão grande na cabeça. Que nem ele está aqui, ó, o corpo está virado aqui para frente, mas a cabeça está o tempo inteiro para trás, né? Para um lado, para o outro. Ela não consegue dar uma volta completa, ela chega até o ponto do eixo e volta. Isso, a volta completa aí já é o exorcista, né? Aí você tem que chamar o padre para vir aí benzer a ave, porque não é normal, né? Elas têm chamar um bispo templário. Isso, chama lá ele mete a clava na cabeça lá e resolve o problema. Você falou 270 graus, né? 270 graus, é quase uma volta completa, né? Ela tem só um ponto atrás da cabeça assim, que ela não consegue virar. Né? Mas então, é que não parece aqui porque a quantidade de penas dele, né? Não deixa, né? A coruja ela tem essa característica de ter a pena bem macia, né? Olha lá, agora mesmo ela está fazendo fez um 90 graus. Um giro bem. Para o ser humano já não ia conseguir fazer um giro desse. Tem que acompanhar com o corpo, né? E aí isso daí ele tem essa característica porque ele tem uma vértebra cervical, né? Ele tem 14 vértebras cervicais, né? 14 ossinhos no pescoço, nós temos 7. Né? E tem outras características, tem alargamento do canal desses ossos, então para não comprimir vaso sanguíneo, né? Tem vasos sanguíneos especiais que servem para acumular sangue, né? Então tem uma série de características aí, tem um côndilo na base do crânio aqui que faz com que ele tenha essa amplitude de movimento, tem várias características bacanas aí. Mas justamente para não chamar atenção. Então esse bicho ele usa essa camuflagem, essa coloração de casca de árvore, né? Então ele fica lá parado e só a cabeça se movimenta, né? Então não chama tanta atenção assim. Se ele usasse o corpo, né, facilmente uma presa ou um predador ia avistar ele e iria atacar ou fugir dele, né? Então isso é uma adaptação que eles têm. Então ele mexe só a cabeça. Maravilha. Muito legal, Diego, essas informações. O N ali está se acabando em fazer carinho na águia no Sansão, daqui a pouco vai virar um relacionamento amoroso ali, de tanto que ele faz carinho no Sansão. Gente, é que nem eu falo, eu moro em apartamento, eu não tenho pet. Você tem um cachorro que você mandou outro dia um vídeo, show de bola. O São Bernardo. Aí você imagina, eu fui criado também, eu venho do interior e você vê muito animal assim. E a águia, a coruja, ela tem uma coisa que chama a atenção, é um animal místico, né? Tanto que o símbolo da sabedoria, né? Sim. É a coruja. Tem muitos mitos, muitas crendices aí que são bacanas, né? Que nem do fato de serem mais inteligentes, símbolo daí da pedagogia, né? É bacana. Eu não gosto de mitos, por exemplo, assim, que eu falo que quando a coruja canta no telhado da casa, alguém na casa vai morrer. Aí o cidadão vai lá e atira, mata mesmo. Tem isso, né? No interior tem essas coisas. Então isso daí é balela, né? Isso aí é negativo, o cara vai lá matar um bicho que presta um serviço, né? Controlando uma série de presas aí, né? Que podem causar problema pro ser humano, então isso eu já não gosto. Por exemplo, o da águia é interessante, o da águia, né, que ela voa para uma montanha mais alta, e aí ela enfia a cara numa pedra lá, arranca o bico, arranca todas as penas, e aí passa por um processo doloroso de não sei quantos dias de renovação. Isso aí eu tô me sentindo agora aquele... É o mito da Fênix, foi inspirado na águia. Eu tô me sentindo agora aqueles carecas lá do programa da Discovery lá, aqueles caçadores de mito, né? É bem isso daí. Esse é mito, porque o bico tá grudado no crânio, então se ela bate a cara na pedra, vai ter uma hemorragia violenta lá, vai sair muito sangue, né? E se perder todas as penas, como que vai fazer pra caçar, né? Então, não tem como. As penas, elas caem sim, né? Eles trocam de roupa, né? A roupa como cai no cabelo, né? Como cai o cabelo, exatamente. Vai trocando de pena. Só que não é tão exagerado, né? Isso, é devagar. Cai uma pena de um lado, depois cai da asa, depois cai uma pena do outro lado da asa, sempre na mesma posição, para não desbalancear o bicho. Então, toda a natureza é perfeita, né? Nesse quesito aí. Diego, o pessoal da técnica está avisando que a gente está chegando ao final do nosso primeiro bloco. Pessoal, nós vamos para os nossos comerciais, é bem rapidinho. Depois a gente vai voltar para o terceiro bloco e o bloco final para a gente falar mais um pouquinho dessa ave maravilhosa. Até daqui a pouco.
Pessoal, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Foco. Hoje recebendo o nosso amigo Diogo, o nosso amigo Sansão, o nosso amigo N. Tá sendo uma entrevista assim, bem diferenciada do que a gente está acostumado aqui. A gente está dando muita risada. Acho que vocês vão estar até assustados com a bagunça que a gente está fazendo aqui, porque não é uma bagunça organizada. Não é o que a gente costuma fazer no programa Foco. Geralmente a gente faz um programa um pouquinho mais sério. Hoje a gente está descontraído, então, a gente está se divertindo um pouco. Então peço desculpa, pessoal, tá? Que a gente é meio abestalhado lá. Não, Ele gosta de fazer umas piadas aí, não liga não. É muito engraçado. Eni, Claro. faça uma pergunta legal pra gente. Então, a curiosidade sempre, eu vou fazer duas, né? Primeira, se o Sansão tem namorada ou namoradas, né? Que hoje a gente sabe que o animal é esse. E quantos Danadinho esse vamos falar Sansão, assim, hein? quantos pets ou quantas aves vocês têm lá no refúgio de vocês? Ó? O refúgio é minha casa e a casa do Antônio. É o Aí se refúgio. a gente divide um pouco. Tá vendo o refúgio onde que é? Santuário, vamos falar do Descobre onde que é a santuário. Eu casa gostaria. dele, você Melhor vai santuário. saber. Mas eu gostaria muito de ter um local, né? Até quem estiver assistindo e tiver uma ideia aí, pode mandar mensagem pra tá nós vendo? aí, ó. Não Tá é, em busca do lugar. não é mensagem subliminar, é uma Não. mensagem direta. É só uma direta, dica. Se assim, se você tem aí Um na espaço. sua casa ou num parque, você fazendeiro que tem aí uma área aí que não está usando e você tem vontade de fazer um refúgio ambiental, entre em contato com o Diego, no final ele vai passar as redes sociais e telefone. Quem sabe aí dá para fazer um bem bolado e fazer aí um negócio super legal, até mesmo a nível ambiental, educacional, tá Sim, levando as crianças para conhecer mais esses belos animais. Porque, querendo ou não, a gente está acostumado a passar na rodovia e ver lá as águias voando, as aves de rapina lá pela estrada, e a gente não tem esse contato. E aqui é tão legal, olha só que coisa mais gostosa, ó. Olha lá. Eu sou mais rápido do que ele. Quase o dedo foi embora. Ele é bonzinho. É que eles usam o bico pra sentir Então, a textura da E as namoradas dele? E as namoradas? Vamos focar. Das vamos namoradas. Da namorada, então. Lá em casa só tem uma fêmea, que é uma fêmea de gavião, que o nome dela é Cacau, né? Os outros são todos machos. Pô, a irmão, águia. é fêmea de águia, você não vai dar pra você não, meu. Não dá. Mas não é uma tendência isso daí, na verdade, é porque os criadores, eles vendem um filhote lá, eles não fazem essa Não distinção. consegue identificar, né? Só vai, No começo só vai, é difícil. Né? só vai perceber. Alguns você consegue ter um dimorfismo de quando nasce lá, mas a maioria não tem. Então, Como que faz a identificação no decorrer do tempo? Demora muito? Tem que esperar chegar na fase adulta? olha, Como tem funciona? a opção de sexagem por DNA, né? Onde você tira uma amostra de sangue lá, mas também não é garantia de acerto. Tem alguns erros aí pelo percurso como eu já vi. Tem algumas diferenças com relação a macho e fêmea, que são algumas coisas discrepantes, né? Como coloração. Mas na maior parte das espécies de aves de rapina, a fêmea é maior que o macho. Entendi. Porque tem um estudo que fala que a fêmea é responsável por defender o ninho, os filhotes, enquanto o macho vai em busca do alimento, né? Então ela teria um tamanho maior justamente para defender. E também há um estudo que fala que é para não haver competição de presas entre machos e fêmeas. No mundo Animal. Selvagem. Mas no mundo felino, tirando o mito, né? O mito e verdade aqui que o Diego lançou, não é o leão que caça, galera. Ele é o rei da selva, mas não é ele que caça. Quem caça é a leoa. Ele é bem maior que as leoas, ele vai defender. Ele é bem maior, mas é a leoa. E, inclusive, esse negócio, essa informação que você passou agora há pouco, já houve estudos que desde o começo da humanidade, o papel da fêmea sempre foi de caçar. Inclusive na época lá dos homens das cavernas, né? Quem caçava era a mulher. O homem ele ficava de boa lá dentro da caverninha dormindo lá e a mulher que tinha que sair atrás do dinossauro lá e trazer a coxa nas costas, né? Pro cara comer. Só que, graças a Deus, o ser humano evoluiu, né, Wayne? O ser humano evoluiu e a gente colocou a mulher realmente no lugar que elas merecem, que é o papel de princesa, o papel de rainha. Ó, o pessoal lá do outro lado das câmeras tá tudo me xingando. Só que no mundo animal ainda continua. Tá complicando. Não, Olha,
enrolando mais. Eu me abstenho, a opinião é dele. O tá? Diego, Ó, a mulherada que tá aí, não batam em mim. O Diego é um que tá profissional falando. e ele pode confirmar tudo isso aí. Não, tô falando das aves de rapina. Então, voltando às aves de rapina. Voltando quem tava falando. Isso, voltando às aves de rapina, a fêmea tem esse papel, então não tem uma disputa de presas. Então, o macho, por ser menor e mais ágil, ele pegaria presas menores e mais rápidas. E a fêmea, presas maiores e mais lentas, né? Então, até isso a natureza é sábia. Quantos você tem lá? Quais os nomes também? Nós temos, por enquanto, nós temos nove. Só 9? Só 9, gente, é. só 9. Só 9. Tem 4 corujas, 4 gaviões e uma águia. Né? Além dessa coruja, o Antônio tem uma fêmea dessa espécie. Tem um casal de coruja suindária, que é aquela coruja branquinha, né, com disco facial bem grande, né? Parece um coração na cara, né? Tem um... Aqui é o radar, aquilo é o radar Isso, dela. aquilo é um radar, né? Ela faz aquela... Ai, que fofinha, né? Mexendo a cabeça, mas Essa ela aí é que é muito usada nos filmes Templário, nos filmes mais místicos, né? Que parece um coraçãozinho, a Isso, carinha dela. ela faz aquele movimento da cabeça que ela tá triangulando o som, que né? tem aquele... A rainha do gelo e o caçador, que a irmã dela tem uma coruja que é branca. Tem na série do Vikings também, a Lagertha, ela tem um momento lá, ela mostra o Ragnar mesmo, ele aparece uma hora lá que ele tá com a águia na mão, que ele faz lá o ritual lá da águia de sangue, lá é show. Doideira. Então, tem essa diferença, né? E o macho, assim, geralmente o macho ele é mais vistoso, né? É mais bonito, assim, tipo de Quem que é mais com quieto? essa coloração. Tem essa diferença de mais quieto ou mais agitado? Todos eles, no geral, são silenciosos, né? Eles não fazem... Eles vocalizam, lógico, assim, para demonstrar que o território é dele, ou vocaliza procurando uma fêmea, mas só isso daí. Geralmente é isso aqui que você está vendo, é quieto. Porque predador não fica fazendo muito barulho, muito alarde, né? Não, eu perguntei só para tipo assim, para saber que é... Não sei, eu tava sentindo... Tinha um diálogo entre eles, eu tô no fogo... Sem polemizar, não polemizar. Não, tô sentindo Ele quis fogo. saber se tinha fofoca entre eles. Eu fingi demência aqui, eu fiquei assim, mas não, eu não quis falar isso daí, gente? porque eu tô no fogo cruzado. Já pensou 9 animais dentro do ambiente? Deve ser uma fofocaiada sem fim, meu né? irmão Sarinho, eu acho esse programa o pessoal vai ver por curiosidade para dar umas risadas. Com certeza. Que vai ser um programa divertido. É verdade, é divertido e a gente tá também passando informação. Essa aqui é a nossa essência. Inclusive agora, gente, eu vou fazer uma pergunta um tanto quanto curiosa. Lá vem, ó lá. Vocês querem a minha caveira mesmo, né? No desenho do Pica-Pau, aparece lá uma coruja, um corujão lá, né? Com um charutão na boca. Aí tem também, se eu não me engano, acho que na Branca de Neve tem também. É parecido com essa. É o mesmo? Seria aquele personagem seria inspirado nesse tipo São inspirados, nesse tipo de Só coruja? vou perguntar em cima disso. O nome científico dessa raça que Aí você complica. O nome vamos começar pelo nome popular que já responde a sua pergunta, né? O nome popular dele é corujão orelhudo ou jacurutu. Já é um nome onomatopeico que fala, porque é referente ao canto dele, né? Então, ele tá lá no alto da árvore, aí numa determinado momento ele fala assim, jacu, né? Jacurutu. É um do indígena isso daí. Então, sim, do pica-pau tem grande chance de ser essa espécie. Pensando maldade aqui, gente. Né? Tem grande chance, não quero saber. Você falou o nome científico, vai com o nome científico. Tudo bem. E aí, chama de mocho, né? Toda coruja que tem esse tufo de pena na cabeça chama mocho, né? Então, é a coruja que fala assim, coruja. Você vem a coruja do pica-pau, essa daí que tem esse pelo que imita uma orelha, qual que é a função dele em si? Tem com relação a expressar o humor dele, né? Então, por exemplo, aqui ele está prestando atenção, ele está com a orelhinha em pé. Mas, por exemplo, se ele estivesse bravo, ele ia estar com a orelha colada aqui, ó. Esse tufo de pena. Chama de orelha, mas não é uma orelha, é um tufo de pena só, né? O ouvido mesmo, tá? Não sei se o pessoal vai conseguir ver, tá aqui, ó. Do lado do olho, nessa meia lua preta aqui, ó. O ouvido tá ali dentro, né? Essa meia lua preta aqui chama de disco facial. Né? Então tem corujas que tem um disco facial bem grande, que são corujas que dependem mais do som, e como eu falei, ele é um misto, né? Então ele é um misto de visão boa com audição boa. Né? Então a maior parte dos sentimentos deles, assim, pra gente identificar, como se fosse do cavalo.
O cavalo é a mesma coisa, ele fica sempre Sim, movimentando as orelhas. E a gente sabe a hora que ele pode dar um coice, a hora que ele tá assustado. Sim, ele põe a orelha para trás. Tá nervoso. Então a hora que ele tá trançando as orelhas, a gente sabe que ele tá procurando alguma coisa e tá dando a entender que pode ter um perigo à frente. Então é mais ou menos essa função dessas pelagens. Isso, eu trabalho também com cavalos, né? Então um abraço pro pessoal da Equine Center lá, doutor Reinaldo, a doutora Fernanda lá, que eles estão me aturando por 4 meses de estágio lá, né? E... com essa matéria vai te aturar mais. Eu até faltei. Desculpa, viu? Mas foi uma boa causa. Eu faltei o estágio pra vir aqui, tá? Boa causa, tá justificada aqui. A gente tá fazendo não me caneta, por favor. A gente assina depois o atestado. Isso. Atestado. Ah. Manda pra gente, a gente faz os horários complementares aqui. E aí, assim, ele fala, né? O doutor Reinaldo, ele, grande entendedor aí lá no Jockey de São Paulo, ele fala que o cavalo ele dá toda a letra, desde a doença, até de uma claudicação, né, de uma manqueira dele, até o estado de humor. Então, eu por mexer bastante com essas aves, para mim fica fácil visualizar esses detalhes, assim. Por isso que eu nunca tomei um coice, nem uma mordida, nem nada. Né? Da mesma coisa das aves de rapina. Eu não sei esse dedo que não sei se perceberam, eu não tenho dedo. Brincadeira, eu tenho o dedo aqui. Né? Arrancou o dedo, não arrancou não, tenho o dedo aqui, né? Mas tô inteiro porque a gente sabe quando o bicho está agressivo ou não. Né? Então, eles quando estão bravos, quando eles vão atacar, eles colam toda a pena no corpo, fica bem grudado, bem assim, juntinhas, rente, né? E aí para ele fazer um ataque, né? Tem o display de intimidação que eles se estufam todo e fica parecendo para parecer maior, né? Que é um display de olha, eu sou grande, não vem não para perto. E aí no último caso seria um ataque, né? Ou fuga. Então eles vocalizam, né? Mas a grande parte da comunicação deles é corporal, linguagem corporal. Sim. Tem que estar quase dormindo aqui, ele tá de boa, tá relaxado. Tá bem ele não tá apertando, se ele tivesse estressado ele ia estar apertando, né? Por isso que eu uso essa luva de couro. Essa luva de couro aí tem obrigatório, porque apesar dele não estar fazendo força, ele poderia sim me machucar profundamente aí com essa garra. Você falou que ele é o tigre, como é que é tigre, né? Tigre de asas porque o comprimento da garra dele é a mesma do comprimento da garra de um tigre. E essa é a minha próxima pergunta, a função da luva, já respondeu já. Já respondi, é um dos itens obrigatórios, né? Então ele entende que aqui é um puleiro, um local seguro, né? Aqui todo esse equipamento dele é um equipamento que é usado na falcoaria, então tem 4.000 anos de história, então todo o equipamento que tem aqui é atrelado na luva, né, os equipamentos de couro. Tem um porquê de os equipamentos de couro, tudo tem um porquê, não machuca o animal. Mesma coisa se tivesse um cachorro, saindo um cachorro na guia, na rua. Né? Como eu falei, que no pescoço, né, tem uma série de estruturas que são delicadas, que permitem ele rotacionar a cabeça, né? Então, tudo vai para as pernas dele, que são a grande arma da maioria das aves de rapina, né? São os pés, né? Os pés então, são dotados de garras, curvas afiadas, né? Que eles usam para perfurar. Também, eles usam para perfurar. Para transporte. E o bico curvo ele usa para arrancar pedaço de carne e ingerir. E né? Então, em cima disso que você está falando, claro. Como que ele te reconhece? Ou não te reconhece, ou reconhece. Tem cheiro, tem alguma coisa, mas em que... Reconhece a fisionomia. Ele conhece a fisionomia. Eles ficam mais relaxados comigo porque eu trato deles todo dia. Né? Por exemplo, se você... Uma coisa está aqui que ele está num ambiente fora do ambiente que é o habitat dele, vamos dizer, que é a minha casa lá. Né? E aí lá ele poderia ter outro tipo de postura, uma postura mais defensiva do espaço dele, ele poderia estranhar vocês, mas como ele está num ambiente externo, para ele é tranquilo. Né? Então tem até isso aí. Lá ele ia estar defendendo o ambiente o espaço dele. Né? É ali onde ele vive. Então. Entendeu? Então, cada situação ele se comporta de uma maneira. Né? Então, comigo ele fica mais relaxado. Se fosse com outra pessoa, ele já não sabe quem que é. Especialmente a águia é muito disso daí. Tem gente que ela não vai com a cara. Aí ela já arma assim, eu tiro a atenção dela lá. É como se fosse os nossos pets do dia a dia, o cachorro, o gato. Sim. Eles reconhecem as pessoas, né? Reconhecem o som da voz e eles identificam aquela pessoa que ele mais gosta. Com certeza. O animalzinho, o pet, ele chegou em casa, tem 4 pessoas na casa, todos dão o mesmo tratamento para ele, mas ele vai falar, ele vai identificar, falar, ó, esse aqui é o meu dono, eu vou ser o dono dele também, então esse aqui eu vou desprender mais carinho para ele do que para os outros, porque esse aqui é o que vai
vai estar me dando a segurança no entendimento dele. Mas não que ele não dê o amor e o carinho para todos os outros, mas Com existe, como aparece muito nos filmes, tem o alfa, o ômega, o beta, então eles sempre colocam, como eles têm no instinto deles de eles serem sempre o alfa, mas eles precisam de um alfa também para eles poderem estar trocando informações. Então ele sempre elege alguém, igual no caso do Diego, geralmente gosta mais, uma águia pode gostar mais do Diego do que as outras, com certeza, porque ele identificou mais, né? Isso, é igual... eu brinco que eu sou treinador de raptores, né? Então eu sou igual o Owen do Jurassic World, né? Eu fico alfa, beta, ômega. Eu fico nessa pegada. Blue. Mais ou menos assim, quando tá treinando os gaviões é essa loucura, porque tem os três gaviões voando junto lá, então... Opa, cadê? Quem que é esse? Cadê o meu? Cadê minha água? A gente fica meio perdido lá. Mas para eles é mais fácil identificar o que seria o dono dele, o tutor dele, porque ele tem uma série de superpoderes assim, né, de sentidos que pra gente, a gente muitas vezes não tem, né? Então eles têm uma visão mais aguçada, uma audição mais aguçada, então tem várias coisas que pra gente a gente foi perdendo ao longo da nossa evolução, assim, algum sentido. Até mesmo por causa da facilidade que nós temos do dia a dia. Exato, o homem não precisa mais caçar para sobreviver. Ele não precisa ser mais predador para poder marcar o território dele. Então a gente acabou perdendo várias funções que nós temos e perdemos no decorrer do desenvolvimento. Hoje mesmo a gente perde muito o quê? A função de prestar atenção nas coisas, por quê? Por causa do celular. Do celular, exatamente. Então, quantas pessoas são atropeladas durante o dia por causa do celular? Então ele perdeu aquela função de detalhe, de Homem-Aranha, o sexto sentido, tá vindo um busão. Ele perdeu isso. Que nem, por exemplo, um cachorro, né? O cachorro sente os cheiros do dono lá, dobrando o quarteirão e tá sentindo o cheiro, né? Então, aconteceu uma coisa engraçada, isso aí marcou bem minha infância, que o pai de um amigo meu, ele tinha um pastor alemão que era fazia guarda da casa, tudo, né? E quem cuidava desse pastor alemão era o pai dele, né? E aí o pai dele tomou umas cajibrinas lá, chegou meio baqueado, eu acho que estava se comportando de uma maneira diferente, né? O cheiro, acho que da cachaça estava no ar ali, o cachorro estranhou. E o cachorro mordeu o pai dele, a pessoa que tratava dele. Então, porque ele sentiu coisa diferente, ele fez uma confusão, porque nós temos a nossa linguagem corporal. Né? Então eles conseguem captar com muito mais facilidade do que a gente. Por e isso muito engraçado isso, né? Então por isso que eles usam muito a linguagem corporal. E cada um eles apresentam técnicas diferentes de identificação. Isso que você falou agora há pouquinho a respeito da distância. Contar dois casos bem rapidinho, só para a gente poder melhorar um pouco essa informação. Sim. Eu tinha uma cachorra que chamava Kika e era um pastor alemão. E era muito engraçado que eu tinha uma moto e ela tinha um escapamento esportivo. E quando eu entrava no bairro, ela escutava o escapamento e ela começava a latir. E meu pai falava, o Salim tá chegando. Aí minha mãe, que estava em casa, sempre falava, mas como você sabe que tá chegando? Por causa do latido dela. Ela latia de um jeito para todo mundo, mas quando ela escutava o barulho da moto, ela começava a latir de uma outra forma, identificando que era eu. E ele sabia que era eu que estava chegando e daqui a pouquinho eu realmente encostava. Ele falou, tá vendo aí como é que ela está chegando? Por quê? Porque ela identificava o barulho e latia diferente, porque era um latido de alegria, porque ela sabia que eu estava chegando. Hoje, que nem o Eni comentou, eu tenho um cachorro que é um São Bernardo. Barão, saudade de você, viu, meu gato? Meu gato. Toda vez, é um cachorro, mas é um gato. Ah, tá, tudo bem. Ele assiste meus programas, ele fica sentadinho no sofá assim, assistindo os programas. E aí é muito engraçado, por quê? Porque eu saio muito cedo e chego muito tarde. E chega uma certa hora da noite, é muito engraçado. Ele vai pro fundo da casa, ele não come, ele não faz xixi, não faz a necessidade dele enquanto eu não chego. Olha. Se eu não chegar, ele não bebe água. Tipo assim, deu 18 horas, ele para. Ele não come, ele não bebe água, ele não vai no banheiro e ele fica sentado no fundo porque ele sabe que é o portão do fundo que eu chego. E ele fica deitado ali, não sai dali pra nada. E quando eu entro no elevador lá embaixo, ele já levanta assim e já fica na portão, porque ele escutou chegando, não sei como eles conseguem identificar. Ele sabe que eu cheguei porque eu entro pela porta do elevador e ele escuta o barulho, não sei como. Quando eu chego no portão, ele já tá assim, quando eu saio do elevador, ele já tá arranhando o portão, todo feliz. E é muito engraçado. E as aves também têm esse sentido, né? Tem, dependendo do tipo de vocalização, eu sei o que está acontecendo. Por exemplo, eu sei quando tem alguém no portão de casa,
que eles vocalizam Muda de o um som, né? jeito. Por exemplo, se passa um urubu voando, elas olharam lá, ela vocaliza de outro jeito, você relaxa que é algum bicho que eles viram lá. Então, cada situação tem a vocalização de defesa. É muito bacana isso daí. Cada tipo de vocalização é uma situação diferente lá. Essa questão do voo que você falou agora é muito difícil, porque é um animal que ele nasceu para voar. Sim, sim. E principalmente as águias e os gaviões, eles voam em altas altitudes. Vocês conseguem controlar essa altitude que eles voam e vocês conseguem controlar o quadrante que eles vão? Porque, por exemplo, de repente o bicho fala, hoje é o dia que eu vou picar mula e vai embora. Vamos brincar assim. Vamos brincar. Ele consegue voar numa velocidade alta, tanto ele como a águia. Imagina o espaço, ele consegue... Ele nem tanto. Mais ou menos isso. Ele nem tanto. Assim, cada ave tem um tipo de voo diferente aí. Né? Então, por exemplo, as águias são planadoras, né? Porque tem águias que não são águias florestais, por exemplo, que são de mata fechada, então elas têm um formato totalmente diferente das outras que são planadoras. Os planadores parecem mais tem um formato de urubu, né? Aquele formato clássico de uma envergadura grande, né? Asa larga. Então, elas dependem muito do tipo de topografia que tem no local. Por exemplo, se eu voar ela numa montanha, ela vai comportar de um jeito, ela vai pegar uma corrente de ar quente e vai subir. Como eu vou geralmente numa planície, lá num campo reto, que a maioria do nosso território é reto, né, de planície, então ele voa rente ao solo. É diferente, entendeu? Por exemplo, precisa formar uma corrente de ar quente ascendente para o bicho começar a planar e subir alto. Né? Você consegue fazer isso daí sim. Já fiz alguns voos dele. Inclusive tem um castelo que estão fazendo em São Roque, chamado O Castelo, né? Tem um abraço que domingo eu vou estar lá com o Ragnar, e lá é um castelo medieval que está sendo construído, e eu já fiz vários voos do Ragnar do alto da torre, assim, ele mergulhando lá uns 180 km por hora. Caramba. É bonito, já muda totalmente o voo, ele nem bate asa, assim, ele só cai com estilo, assim, mergulha, né? Ele fecha a asa assim e vai, dá uma paulada na luva, né? É bonito de ver, né? Então depende muito do tipo de terreno que você está voando. Se você voar em terreno mais acidentado, em horas quentes do dia, eles vão subir. Se for um terreno mais reto, num dia mais frio, não tem corrente de ar quente, então ele não vai subir, ele vai voar rente ao solo. Mas insistindo na pergunta, você consegue controlar essa altitude ou ele fica à vontade, ou ele continua, ele sobe à vontade? Na hora que eu quero que já como que você eu falo assim, já tá bom. Volta aí, meu. Já tá bom, aí eu chamo ele, né, de volta, eu chamo ele na luva, né? Você consegue chamar ele. Senão eu deixo ele subir lá. E não tem aquele negócio que nem acontece com o barão, dar uma de louco, fazer de conta que tá te escutando, mas fazer de conta que ele tá escutando? Aí você tem que pegar um binóculo e você fica olhando lá. Aí se você voa tão alto que às vezes você não tá enxergando. Aí, você tá vendo um pontinho lá no céu. Aí a gente faz, para fazer esse tipo de voo, a gente usa uma telemetria ou um GPS. Entendi. A gente coloca no animal, né, na pena. E aí a gente consegue saber a trajetória dele, a altura, a velocidade. E aí chama. E esse GPS tem um choquinho, na hora que você quer que chama, aí ele volta. Não, né? Eu acho que não. Eu já vi esse desenho. O cara está arrebenta no chão. Eu falei isso por causa desse desenho. Ele não fugiu de mim. Mas como é que você controla? Porque você falou, eu uso o binóculo. Como que o apito, ele consegue ouvir o apito? Se eu gritar... Ou você mostra a luva, ele vem? Se eu gritar uma vez, eu chamo a atenção dele e bato na luva lá com a recompensa dele, que seria o alimento. Então, né? Ele fica praticamente o tempo inteiro voando, mas sempre prestando atenção em você, sim, então, no caso. Ele tem... se ele perde o contato visual, e isso é um grande problema pra gente, por exemplo, que voa em um ambiente meio urbano aí. Que não é um controlado, não é um ambiente controlado. A gente tenta controlar ao máximo, mas não dá. A grande dificuldade que a gente tem é de campo. Mais uma vez, você que tem aí um campo, um local para abrigar a turma do Gavião, chame a gente lá para a gente conversar lá. Né? Então, se a gente tem um ambiente descampado, um ambiente mais seguro, não tem uma posição que ele fique que ele não tenha contato visual comigo. Agora, por exemplo, se ele está voando, ele passa... Ele sai do campo de voo, ele vai para trás de um prédio lá, lascou. Porque aí ele não tá me vendo, eu não tô vendo ele, eu não sei para que lado que ele foi. E aí ele vai procurando, aí ele vai embora.
Caramba. Entendeu? Isso é uma grande dificuldade. Então, a Então gente tem que tomar problema. muito cuidado aonde você vai levar ele para voar. Tem uma série de problemas, né? Que nem, na cidade assim, tem que tomar cuidado com rede elétrica, cerca de arame farpado é um problema. Até outros animais, assim, às vezes a gente está treinando, vem o pessoal que solta o cachorro vem correndo, atrapalha o treino. Então gente vocês, com cavalo, boiada inteira. Vai muito pro interior, então, para treinar. Não, isso é na Avenida Tinga, né? Lá Não, em Santo André mesmo. Avenida Tinga em Santo André. É famosa por ser o Globo Rural lá de Globo Santo André, Rural. que ali, eu não sei de onde vem os boi, vem um cara de cavalo. Galera, se você quer ver esse pessoal, ó, já sabe onde que eles vão, hein? Lá é uma loucura, né? Assim, é um bosque que até foi a Heloísa, né, que apresentou a gente para esse local aí. É um ambiente assim que tava sem uso, né? Eu falei assim, pô, é legal aqui e tal. A gente já avistou alguns problemas, né, no entorno ali, porque tem prédios do lado, tudo, né? Mas a gente usa esse daí para treinar, porque outros lugares que a gente treinava ficou inviável na pandemia. Como fechou os parques, todo mundo foi correr atrás de praça, tal. E aí onde eu treinava ficou inviável para a quantidade de gente, de cachorro, atrapalha, né? Porque eles se assustam, às vezes a águia quer pegar o cachorro pequeno. Tem toda uma problemática dessa aí. Então, Diego, eu perguntei toda essa brincadeira aí, falei a respeito do espaço aéreo, lembrei agora da palavra espaço aéreo. Isso. Porque nós temos as nossas aeronaves, que são os águias, os helicópteros da Polícia Militar, que eles voam também embaixo. Vai que justamente nesse momento você está lá treinando, tá tendo uma ocorrência e passa um helicóptero lá voando lá e dá de cara com os seus bichinhos. Então por isso que eu perguntei se tem essa regulamentação. Mas a pergunta mais importante é o seguinte: porque a gente sabe que hoje a gente está num mundo aí cheio de mimimi, um monte de gente aí cuidando da vida de todo mundo, e tem aquelas donas candinhas que ficam na janela lá cuidando da vida de todo mundo. E ela não sabe desse seu projeto lindo, esse projeto maravilhoso aí que você cuida, e de repente ela olha e fala, meu, o que é aqueles caras ali com aquele monte de bicho ali que ela acha, porque ela escuta muito Discover, né, vê muito Animal Planet e acha que é uma especialista, fala, meu, maltratos com os animais, vou ligar o 90 e vou dar um jeito nesses caras aí, vou prender. Quando chega uma viatura, aí chega os polícia, todo bilão lá, brabo, querendo bater em você, dar bica nos bichinhos, como é que você resolve essa situação? Ó, a primeira questão... Gente, policial militar, é brincadeira. Quantas vezes já aconteceu isso também? E aproveita e responde. Então, peraí, quantas vezes aconteceu isso daí? Eu acho que de 2013 pra cá, acho que 3 vezes. 2 eu treinando, que eles chegaram em informação pelo meu ponto cego, mas aí eles não tinham a percepção notado que eu tinha uma visão periférica ampla, assim, eu tava vendo eles indo com a arma pra baixo, né? Que aí eu falei, por favor, tô treinando uma águia aqui, vamos devagarzinho, vem aqui pro lado aqui que eu vou chamar, vocês vão ver aqui. Aí eu começo a treinar lá, só, isso aqui é uma águia serrana, fazer educação ambiental. Eu começo a fazer educação ambiental, os caras, putz, que legal, cara, não sei o que. Pode filmar, pode filmar, pode tirar foto. Eu falei, eu vou colocar ela na sua mão. Pera aí. Aí eu venho, coloco, os caras tiram foto. É isso que acontece. Já aconteceu lá em casa falaram que tava com maus trato, bicho abandonado. Eu falei, eu coloquei os bichos no poleiro para tomar sol aqui. A sol é importante para fazer a síntese de vitamina D, né, que é bom para as penas, para os ossos, né? E aí começa a falar, assim, ó, tá aqui a nota fiscal dos meus bichos, eu mostro lá. Ele, não, tô tudo certinho. Tem uma resenha que nem o cavalo? O cavalo você sabe que tem resenha. Tem a resenha. Tem uma resenha? A deles não tem. Não tem? Não tem porque eles vêm muito pequeno. E eles mudam muito de pena. Então uma hora o bicho é preto, daqui a pouco fala, ué, uma bicha branca então agora. Então você comprova só na questão da nota fiscal? Nota fiscal, anilha fechada que tem no pé deles, além disso... Isso aí você cadastra na prefeitura? Não, isso aí já vem do criadouro já. O criador manda o animal com anilha. São dois métodos que precisa ter, ou anilha ou microchip. Eles têm os dois. As aves que não tem o microchip, eu fui no veterinário, o veterinário colocou o microchip no bicho e aí laudou. Né? Então, com isso, por exemplo, pode acontecer de alguma pessoa maldosa ir lá e cortar a anilha fechada. Mas aí pelo microchip que está dentro do corpo dele, eu tenho a numeração, eu passo o equipamento, eu tenho a numeração pessoal. Esse bicho é meu. E eu sei, se tivessem 10 corujas
uma do lado da outra, eu sei qual que é a minha. A gente lida todo dia, a gente Sim. sabe qual que é a diferença. Você conhece a Só para diferença? brincar, no dia que eles foram na Lesp, ele mandou a nota fiscal até que a gente deixou lá, porque Legal. é cheio de burocracia para Sim, entrar. para entrar. Eu estava conversando com ele também, tem um time de futebol, né, que tem uma águia, né, que você falou. Que... Sim, a Vitória lá do Benfica, tem várias aves de rapina, né, que ela voa no estádio inteiro, né, antes do jogo e pousa no meio do campo. É bonito demais, né? São aves que já são acostumadas a treinar lá No meio de público, todo bastante dia. gente. Para eles é indiferente porque eles já são acostumados já. Então, desde pequeno, eles viam todo dia nesse local. Então, para eles é normal. Né? E voltando para o espaço aéreo lá... não Essa tem pergunta foi boa, hein? foi boa. Uma que a gente não treina próximo a locais de tráfego aéreo, né? A outra que, assim, essas aves elas não voam tão alto que vai colidir com uma aeronave, né? Elas são aves que a gente chama de baixo voo, né? Então são aves aí que voam a 50 metros de altura para baixo, elas voam geralmente uns 15 metros, 20 metros, não tem esse problema. O avião, o helicóptero está muito acima. E aí não precisa registrar. Lógico, como eu estava conversando com você, o pessoal que faz a parte de controle ambiental nos aeroportos, eles vão fazer esse voo para afugentar as outras aves, mas é sempre no momento que não tem tráfego aéreo, né? Então não tem nenhum avião descendo nem subindo lá. Que aí é mais seguro também, ele consegue afugentar, para aí o avião poder fazer a manobra dele lá. Que legal. Eu estou preocupado de passar o horário, porque senão eu tenho um monte de coisa pra Tranquilo, fazer. vamos embora. Aproveita. Então, esses animais, que nem eu digo, eles são animais... Ela, por exemplo, como é que ela dorme o horário? Que era um animal de hábitos noturnos. Como Isso, funciona que, por exemplo, ela está acordada agora. Eu vi que Mais ou menos. eu vi que você tá pescando, dá uma você pescada trouxe aqui. ela Já deu numa umas caixinha. 4 cochiladas aí. Já deu, A vida dele normalmente Tá é parecendo assim. eu quando vou embora pra casa. Eles não são que nem a gente que dorme, apaga lá e acorda no outro dia. Eles estão toda hora, faz um barulhinho e acorda. Opa, o que tá acontecendo? Que minha A natureza curiosidade é é assim. essa, que o animal de hábito noturno, ela caça à Sim. noite, ela deve ter aquela vivência maior à noite. Para treinar e para transportar, e na maioria das vezes você vai estar quase que num dia claro, ela estressa, ela já se acostumou com esse horário invertido? Como é que Então, justamente como tá claro aqui, ele na cabeça dele entende que, opa, é hora de dormir. Entendeu? Aí ele dá umas cochiladas. Mas no final do dia ele já tem atividade, ele não é totalmente noturno, ele é crepuscular. Então a atividade dele é final do dia, a noite toda, até o começo da manhã. Aproveitar isso na minha curiosidade, Claro. você deve estar dentro da tua casa com ela, você cria ela na tua casa. Na minha casa. Ela fica solta? Ou não? Cada animal tem o seu espaço lá, Eu ia porque eles perguntar, são... porque eu fico imaginando você dormindo e Já ela... pensou que Aí a águia- um monte de bicho voando, voa, cagando na sua faz cabeça. cocô na cabeça, aí ele faz um rombo na cama, sai do outro cortina. lado. Aí você super chega e fala, tranquilo, é um pô, local bem, quem comeu bem meu controle pacífico. remoto? E corre o risco dele destruir o controle remoto, né? Eles são bem curiosos, então esse aqui adora um pano, né? Então, por exemplo, se você colocar, caiu uma toalha no chão, ele vai agarrar a toalha e vai começar a destruir a toalha. Né? Um chinelo, ele arrebenta o chinelo. Então tá Ele igual o vem- cachorro, tá tá igual igual chinelo. cachorro. Não, igual, eles são curiosos. A águia é a mesma coisa também. Ele vai lá, começa a mexer, né? Coisa que é muito clara, assim, tipo, joia, alguma coisa, chama a atenção dele. Assim, óculos, brilhante, né? brilhante, óculos, lente, assim, chama a atenção. Aí ele fica querendo destruir mesmo. Brincar para ver a textura, né? Então é nessa pegada aí. Aí cada um fica num canto, porque como eles são predadores de topo de cadeia, né? Então, por exemplo, essa coruja e a águia, elas ocupam mais ou menos o topo da cadeia alimentar, né? Então, a águia é durante o dia e esse cara durante a noite. E aí é um risco de você, de repente, deixar junto, né? Às vezes a gente está fuçando na internet, a gente acha cachorro, tirando foto lá da coruja, né? Cachorro com águia e tal. Mas tem um perigo. Eu não gosto muito, porque em um vacilo o cachorro vira, dá uma mordida, mata a ave, né? Já aconteceu o caso assim de corujas que eram acostumados com cachorro desde pequena e aí de repente o cachorro olhou atravessado e mordeu e matou. Até Entendeu? perguntar uma outra coisa para ti. Ela é de que região do Brasil em si? Porque você falou, você tem vários pets ou animais Sim, que você cuida. Quais as regiões desses animais? Então, depende do habitat, né? Então, por exemplo, aquela águia que você conheceu
Lá na Lesp, ela é de região descampada porque é uma águia planadora. No Brasil, em que então região você que ela tá? pega do Nordeste, vai descendo, tudo que é descampado, Cerrado, Caatinga, o Planalto, você vai encontrar. Mas é gel central, né? Esse aqui só não vai ocorrer na Amazônia, em mata fechada. Toda borda de matas, local que tem árvores espaçadas assim, você encontra, porque ele usa as árvores de puleiro, né? Então ele voa de uma árvore a outra para procurar um alimento dele. E aí isso daí responde também uma pergunta que você fez lá. Ela fica voando de galho em galho ali, não adquire uma grande velocidade, igual, por exemplo, a águia, os gaviões. É um animal mais lento, porque a tática de caça dele é uma caça de emboscada Menos furtiva. velocidade, é mais... Emboscada furtiva. Então, como a pena dele é fofa, quando ele bate a asa, ele quase não faz barulho. Então ele pega a presa desprevenida. Então o ratinho, né, o camundongo que está lá no matinho, ele vem voando Até assim, às vezes nem percebe. Você o que tá falou de acontecendo. presa. O índice de sucesso, qual que tem mais sucesso num ataque? Tem essa projeção ou não? Seria a coruja, a águia, o gavião, Eu o falcão? acredito que a coruja ela tenha mais sucesso com relação à águia, justamente porque é um bicho furtivo, silencioso, né, que só se locomove na hora que é do ataque mesmo, vai lá, captura e volta pro puleiro, né? Mas das aves de rapina que eu tenho lá em casa, os gaviões acho que são o que tem a maior taxa de sucesso, porque eles têm uma vantagem que as outras aves elas não têm. Eles caçam em grupo. Nossa! É outro nome que os gaviões azeiteira têm, que são lobo dos ares, porque eles voam em equipe, né? Parece uma alcateia de lobos. Então tem uma fêmea que é a fêmea dominante, a fêmea mais velha, os machos abaixo dela, os machos Quer dizer que a mulherada que manda aí também, nesse caso, Ó, cara, lembra que eu falei que Eu ia falar a mesma coisa, mas você falou. Olha, tá vendo? Agora ele tá querendo se desculpar agora, né? Aí tá querendo Ele causou intriga, agora quer ele desculpar. causou intriga, agora ele tá querendo a barra dele agora. Mas é isso mesmo. Lembra que eu falei que as fêmeas são maiores, na maioria das vezes as fêmeas é 1/3 maior que o macho, né? Então o macho até tenta argumentar alguma coisa, mas não tem moral. A fêmea é grandona, cara. Ela já meio saca bruta. o rolo de amassar macarrão, já Isso, dá logo já dá na cabeça. Quem sou eu, porra? É o meu tamanho, já olha por cima assim, ó. Aí, É exatamente isso daí. Então, tem a fêmea que é a dominante, os machos e os filhotes, né? Então, os filhotes vão aprendendo com eles lá, a tática de caça. Então, por eles caçarem em grupo, eles têm uma taxa maior, porque se a presa foge de um, vai ter um outro lá que vai ocupar a posição lá, a perseguição. Quantos ovos, em média, tem cada, vamos dizer, por pet? Por exemplo, a coruja, o falcão, você tem essa média? Quantos ovos eles botam? Olha, para chocar? varia muito com a espécie. Tem aves que colocam 2 ovos, só sobrevive um filhote, que nem a maioria das águias são assim, né? E por isso que ele tem aquele que a gente chama de cainismo, né? O filhote mais velho mata ou empurra o mais jovem do ninho para ele ter mais chance de sobrevivência, né? Mas tem uma média aí de 4 ovos, vamos dizer assim, né? Tem espécies que tem mais, tem até 7 ovos aí, depende muito da oferta de alimento, né? Então, de quanto que a fêmea vai prover de alimento para esses filhotes lá. Lógico, não é sempre que todos eles sobrevivem, né? O mais novo é o que recebe menos alimento porque os outros são mais desenvolvidos e comem primeiro, né? Mas as aves que a gente considera que são mais presas, eles procriam mais. E aves que são mais topo de cadeia, elas procriam menos. E o desenvolvimento é mais lento. Por exemplo, a arpia nossa, né? A nossa águia florestal, lá, o gavião real. Ele são 2 ovos, um filhote lá que fica vários meses com os pais, né, até ele se desenvolver e procurar o território dele. Então, um casal de arpia gera um filhote a cada 2 anos. Esse é a maior ave brasileira, é ela ou não? A arpia. A arpia tem aves de rapina maiores, que nem o condor
andino é a maior ave de rapina do mundo, ela tem 3 metros e 20 de Só de envergadura. envergadura de Tem uma asa. videocacetada, eu acho que vocês já devem ter visto, que tem, eu acho que não sei se é uma águia, uma coruja pegando uma criança. Isso, Nos Estados Unidos, né? E no Canadá, onde é uma filmagem aquilo lá, mas foi totalmente fake, né? Foi fake. produzida. Ah, foi? Foi. Na hora que você ela faz não tem força para pegar uma presa daquele Não, tamanho. até tem, mas ela considera o ser humano como uma ameaça, então elas ficam meio de lado. Né? Então, na hora que faz o câmera lenta, assim, dela pegando a criança, você vê ela toda durona, meio assim. Eu falei, mano, isso aí é falso. É bom que eu acho que todo mundo já viu esse vídeo. Que fez muito sucesso. Viralizou, né? Eu acho que os caras que fizeram o vídeo depois falaram, não, é falso. Isso daí acaba gerando um efeito negativo, né? Então o cara vê uma águia, vai matar. É como destruindo mitos. Agora. Destruindo os mitos. Caçador de mitos. Vamos fazer um programa destruindo mitos, é legal. Isso aí é fake, né? Então ela vai lá, pega a criança, ergue um pouco e solta. Né? Essa águia dourada, ela tem um poder, é uma ave poderosa, né? Elas podem chegar a fêmea até 6 quilos, né? O macho um pouco menos aí. Mas ela tem capacidade de pegar um cabrito montanhês lá de 60 quilos. Eu vi isso daí. E puxar para fora da montanha, né? E a autodefesa do que eu vi do cabrito montanhês, ele jogava e saía por cima da água. Isso, aquilo ali. Aquilo ali foi um ataque mal sucedido. Porque ela agarrou e ele foi caiu, embora. foi rodando. Aí foram rodando. Essa filmagem foi legal, que foi registrada durante um filme muito bom, por sinal, que não chegou no Brasil, né? Mas se chama Brothers of the Wind, né? Que é os Irmãos do Vento lá, que é um menino que acha uma águia que caiu do ninho, ele treina e depois ele solta. Então a fotografia do filme é espetacular, né? Então mostra o filhote mais velho empurrando o filhote mais novo lá do ninho, aí o moleque pegando, treinando, aí o cara, era até o Jean Reno lá, ele fala no filme assim, não, você tá dando errado a comida, não é minhoca que ela come, toma esse fígado de pato, não sei o que, a águia come, ele vai ensinando algumas coisas, técnicas de treinamento, é bonito esse filme, né? Mas isso foi durante esse filme. E realmente foi um ataque mal sucedido. Até quando eu comentei, né, deu um boom esse vídeo também, né? Uhum. Eu comentei lá, aí os caras tiraram sarro de mim. Ó, o cara tá querendo ensinar a águia a caçar. Ó, o cara comentando dizendo que a águia não sabe caçar direito. Aí eu falei, mas prazer, eu treino águias. Aí o cara assim, ó, aí ele deve ter entrado no meu perfil que é aberto lá. E aí ele, putz, cara, me lasquei, me dei mal. Né? Mas realmente ali foi um ataque mal sucedido. Geralmente é um animal mais jovem, que não tem tanta experiência. Tem um jeito certo, tem um momento certo de atacar. Né? Os animais mais velhos, mais experientes, eles sabem isso daí. Né? Então, por exemplo, filhotinho de carneirinho, de cabrinha lá, que tá dando sopa assim na beira da montanha, ela vem, ela passa, agarra, puxa ele para fora e solta. Aí ele cai, ele morre com a queda, se borracha todo. E é legal quando ela vai caindo assim, a águia já dá meia volta e vai mergulhando atrás, assim. E essa tática que ela faz... Já come carne moída, né? Então, essa tática que ela faz, não tem trabalho nenhum, né? Já amacia a carne. É mais fácil matar o bicho de queda do que ela sair numa porrada, né? Dá um quilo de cabrito moído aí, seu Zé. O Salim, nosso amigo, hoje deu sorte. Hoje que você falou que ela ia fazer uns cocôzinhos aqui, hoje ele deu sorte. Ele travou aí. Então, eu falei isso. Não é não, gente. Eu coloquei um tufo de algodão na bundinha dele. Louco, olha lá. Mentira. É que quando a gente iniciou a gravação, aí eu olhei assim, falei assim, esse chão aqui vai fazer... Verdinho, tá convidativo. Então. Mas deu sorte, então? Deu sorte, por enquanto. Então vamos terminar. Eu vou estender aqui. Eu vou estender aqui. Não, tem mais calma para contar aqui. Né? Que nem, por exemplo, ela faz essa tática de soltar o cabrito. Tem uma tática também que ela pega jabutis e ela escolhe um ponto que tem uma pedra lá e solta o jabuti para ele se arrebentar na pedra. Essa é a inteligência. A águia faz muito disso, né? Nossa, pra poder quebrar o casco. Tem um abutre também, se chama um abutre barbudo, que ele tem essa tática, ele se alimenta de ossos, do tutano do osso, né? E aí quando o osso é muito grande, que ele não consegue, da carcaça que ele não consegue engolir de uma vez, ele pega, ele voa, ele mira e solta lá de cima.
né? Então ele quebra o osso no meio e depois ele desce para se alimentar. Caraca. Então olha a inteligência que tem. E tem também, lembrando assim que eu sou careca, né? Lembrando aqui, tem um caso Eu também. tô aqui olhando aqui. Tem um caso também, careca. tem um caso também de um filósofo grego que foi, ele era careca. Ele foi atribuído a morte dele a um jabuti que caiu na cabeça dele. Por causa Que a águia confundiu a careca dele com uma pedra e soltou o jabuti. A jabota veio assim a milhão e acertou a cabeça dele. Meu, e ele morreu. eles têm uma mira fenomenal, né? Uma dica para vocês que são carecas. Você tá careca, boné. Diego. É o Diego. Use boné. Use boné. O boné salva a vida, você não queima a careca e também não evita então que jabutis caia na sua cabeça. Ou então usa um não cai um capacete. jabuti. Isso, usa os EPIs adequados, tá bom? Isso aí. Galera, é o seguinte, pessoal. Essa entrevista tá muito legal, tá assim, sensacional. O Diego aqui, ele é muito engraçado, ele consegue fazer das nossas perguntas virar uma coisa super divertida. O N também aí fez bastante perguntas muito legais e que com certeza tirou a dúvida de muitas pessoas que estão assistindo o nosso programa. Quero fazer 2 perguntas finais que acho que é muito importante. A primeira é referente ao seu projeto. Você faz um projeto todo ambiental. Como que você consegue projetar aqui no Brasil, falar sobre o sistema ambiental dos animais, sendo que a gente tem muito freio nessa questão? Não é assim tão aberto aqui o nosso país para que seja discutido isso, principalmente em escolas. Eu acho que você tem uma grande dificuldade para estar entrando em escola, de vez em quando tem um certo break, mas depois você tem que trocar uma ideia e acaba conscientizando a diretora ou o diretor que é necessário. Como é que está saindo isso para você? Lembra lá atrás que eu falei que eu estava me recuperando da cirurgia da coluna e tal, né? Eu comecei a treinar as aves de rapina e aí eu falei assim, as aves são minhas, elas têm a nota fiscal. Aí eu falei assim, eu tenho que tenho que dar um foco para esses animais, um foco de trabalho, né? E eu falei assim, é um agradecimento que eu tenho pelas aves de rapina terem me ajudado na minha recuperação da coluna, né? Eu tinha um início ali de depressão, porque fiquei 3 anos sofrendo desse problema, né? Altos e baixos ali, mas eu consegui força, que foi graças à ajuda delas, né? Eles ocuparam minha mente, né? Eu fui adquirindo conhecimento lá no manejo. Então eu falei assim, eu vou dedicar a vida para conscientizar as pessoas, para ajudar essas aves. Então eu comecei a fazer aquele trabalho de reabilitação, né? Como estudante de medicina veterinária, e também na parte educacional, né, onde eu faço do treino, que seria normal das minhas aves, eu faço um momento de passar o conhecimento para as pessoas. Porque eu acho que tem um impacto muito maior na vida das pessoas do que ela vê numa foto, vê num livro, um desenho. Né? Olha, esse aqui é um corujão orelhudo. Não é mais fácil mostrar a coruja para a pessoa, sentir como ele está vendo, né? Como o N está vendo há tanto tempo aqui a textura. Eu acho que já até gastou, né? Aqui atrás. Da pena, ele tá até careca. O programa tem quase 1 hora. Você imagina o que esse menino aqui tá passando. 1 hora um cara ali no cangote dele aqui. Tá igual um DJ, tá assim, ó. Não, vamos complementar, voltando ao assunto. E como é que você faz para manter tudo isso? Tem a ajuda? Então. Eu peguei. Só no. Né? Então, assim. Eu tenho uma grande dificuldade. Muitas pessoas aí, elas ainda não entendem como funciona a educação ambiental, o treinamento dessas aves, né? Como eu falei, essa história ela tem 4.000 anos de interação, a falcoaria, né? Então ela é patrimônio histórico da humanidade, né? Os animais são bem cuidados, eles passam para o veterinário, têm alimentação de qualidade, o mais importante, são acostumados com o ser humano desde sempre, né? E não é um animal que eu tirei da natureza. Raptou da natureza e levou para você. Não é. Ela tá tremendo assim com frio ou não? A temperatura corporal deles é 40 graus Celsius, então ele não liga muito. E a quantidade de penas que ele tem
aqui, né, faz um isolamento, uma das fundas da pena é isolamento térmico lá. Então eu acho que eu vi ela, difícil. tipo assim, Ele almoçou hoje, vai ver que ele tá com fome. Não, ele vai comer daqui a pouco. Ele tá Que horas vendo? são aqui? Deixa Tá eu ver aqui. passando a hora de- depois daqui a pouco ele vai comer. a nossa amiga vai colocar um pedacinho de carne na boca e eu vai acho que é por soltar causa para disso ver que se ele tá ele come. tremendo, ele já tá tão frio, já passou da hora do A almoço glicemia dele tá A glicemia dele tá ficando baixa. Então, assim, as pessoas, aqui no Brasil, a falcoaria ainda é nova, né? Mas ela já tem uma história grande com o ser humano, né? Ali na Europa, Oriente Médio. Então, eu tento trazer um pouco dessa arte, né? Eu tento trazer um pouco desse manejo, desse manuseio aqui no Brasil, né? Então, por isso que em 2014 eu fundei a Turma do Gavião, o projeto de educação ambiental focado em aves de rapina. Então, nós temos aí corujas, gaviões, águias, né? Que é justamente para encantar as pessoas, com as pessoas poderem ter contato, né? Chegar mais próximo, ver um bicho desse voando, né? Pousando na luva. E eu acho que fica muito mais fácil de você falar sobre conservação da natureza, falar sobre biologia do animal, né, sobre cuidados veterinários, né, eu acho que isso daí é a chave que causa um impacto e encanto nas pessoas, né, e ajuda também na conservação, porque a pessoa de repente ela tinha medo, ela perde o medo, ela fala, olha, eu não gostava desses bichos, meu avô, eu cresci com meu avô, ele falando mal de gavião que ia lá no galinheiro e comia o pintinho, né? Mas aí pelo que você passou, né? Pelo contato que eu tive, eu aprendi que é importante a preservação, né? Conservação desses animais aí. Descobri que nós estamos invadindo o espaço deles, né? O número deles na natureza está diminuindo. E isso daí gera um impacto violento na cadeia ecológica, né? Então o número de presas vai aumentar, o número de pombos, de roedores que podem transmitir doença para nós, né? Então, qual que é a ideia? Passar assim, essa essência da conservação, né? E isso eu decidi fazer com os meus animais aí, passar essa mensagem. Sonho. O sonho realmente é ter, você mais uma vez, a terceira vez que eu falo, hein? É você que tem um espaço. Uma mensagem subliminar, isso aí. Realmente a gente tem um centro de treinamento, né? Montar um local que a gente possa dar cursos, palestras, possa receber todo o público, né? Onde de repente a gente faça trabalhos de fotografia, filmagem, porque nas nossas redes sociais a gente já recebe muito elogio de fora do Brasil até, pessoal da Inglaterra, eles falam assim, o que vocês fazem, a gente aqui não consegue fazer com as nossas aves. De voar em grupo, de fazer as manobras que elas fazem, né? Tudo isso aí a gente tem um estudo, né? A gente treina arduamente para fazer o diferencial. É isso que a gente se propõe a fazer. E encantar as pessoas. A gente usa muitas redes sociais para encher os olhos das pessoas que estão longe, né? Que é o pessoal do Reino Unido, da Inglaterra, do Reino Unido, que veio falar com a gente. Eu falei, pô, parabéns pelo projeto de vocês. Isso é importante, tem vários projetos no mundo inteiro sobre educação ambiental com as aves de rapina, né? E aqui no Brasil acho que a gente está trilhando um caminho bonito, né? E aí com essa construção desse centro de treinamento a gente consegue receber escolas, fazer trabalho de reabilitação com uma propriedade, né? Com recintos apropriados para abrigar os animais. E aí fazer o treinamento e soltura desses animais, aí, muitos ameaçados de extinção, né? Então, esse é o meu grande sonho. A gente ter um cantinho e falar assim, eu poder sentar na cadeira e falar assim, poxa, cheguei onde eu queria, né? Que é fazer esse local aí, um local como se fosse tipo um zoo, né? Um centro de reabilitação, só que diferente, né? Um diferencial aí, possibilitando um contato gigante com esses animais aí e deixando as pessoas maravilhadas, né? Que é isso que eles fazem. Eles passam toda essa energia, né? Essa delicadeza e também ao mesmo tempo força, né? Que eles têm aí. É isso aí, pessoal. Você que está assistindo aí o programa Foco com a Turma do Gavião e tem um espaço, quer ajudar, quer colaborar, você é empresário, você que tem uma fazenda, tem uma chácara, tem aí um pesqueiro que está com uma área lá que você não está usando, está pensando em fazer algum projeto. Olha que legal esse projeto aqui. Entre em contato com o Diego aí, troca uma ideia,
Tenho certeza que o projeto dele já está pronto e eu acho que vai ser muito legal essa integração entre você e ele. É muito importante. E você vê, olha que animal lindo. E com certeza, falando assim, pelo lado econômico, eu acho que você vai ter aí uma rotatividade muito maior dentro do seu estabelecimento devido a essas aves, devido a esse projeto. Então, entre em contato, procura a Turma do Gavião e conversa. Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais desse projeto. Irmão, para finalizar, passa aí seus telefones, redes sociais, YouTube, Instagram. Aproveita, a hora é agora. Tá. Só para completar o que você falou, realmente é um projeto diferenciado, vai agregar muito trabalho para as pessoas também, né? E eu acredito que vai ser um diferencial, é uma coisa diferenciada. Pessoas procuram a gente nas redes sociais direto. Como que eu faço para visitar vocês? Vocês têm um local? Até empresas mesmo falam assim, a gente quer fazer uma confraternização da empresa. Qual que é o local de vocês aí com almoço incluso? Então, de repente já vem com uma equipe já de alimentação, olha, de limpeza, de segurança, enfim. Dá para pegar estagiário, que muitos estudantes de biologia e veterinária me procuram, falam assim, tem estágio aberto, tem vaga de estágio aberto? Fala, não, que a gente ainda não tem um local adequado, né? Então, isso daí abre as portas aí para uma série de coisas que vão ser legais, né? Então, você que tem interesse em conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, né? A gente trabalha muito com Instagram, Facebook e o YouTube. Né? O YouTube a gente usa para divulgar as entrevistas que nós damos e tudo mais. Mas é só procurar lá, Turma do Gavião. Coloca lá, @ Turma do Gavial, que aí você vai ver esse símbolozinho aqui, ó. Vai aparecer. Tem o símbolozinho da Cleo, que é o Gavião Azeitelha, que foi a fundadora de todos os projetos comigo lá, né? Tem esse símbolozinho desse gaviãozinho. E aí segue a gente lá. A gente está sempre colocando bastante coisa nos stories, até a gente sobre essa reportagem agora, essa entrevista nossa que já coloquei, já divulguei nos stories também, marquei vocês aí. E é isso. Obrigado, vou agradecer mais uma vez Salim, né, o N aqui, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre essa nossa paixão. Antes de você agradecer, considerações finais. A gente tem uma tradição aqui no programa Foco, que a gente sempre deixa o entrevistado fazer as considerações finais, que é geralmente a hora que você coloca para fora o que o seu coração está pedindo e você dá aquela relaxada e fala, agora eu vou falar para o mundo. Manda ver. Tudo bem, eu acredito que no Brasil ele deveria dar mais importância para a educação ambiental, né? Educação ambiental, Constituição Federal, mas a gente não vê ela aplicada nas escolas e isso daí acaba gerando um distanciamento do ser humano com causas relacionadas à natureza e ao meio ambiente, né? Então, eu gostaria que o Brasil desse mais valor para a educação e para a conservação da natureza, que a gente entendesse o nosso papel nesse ecossistema aí, né? Nós dividimos o planeta com uma série de outros animais e por sermos os animais racionais, entre aspas, porque a gente está destruindo o planeta, né? A gente está correndo risco de causar, não temos nada, né? De causar aí a 6ª extinção em massa, né? A primeira que é causada por uma espécie diretamente, os outros foram catástrofes naturais, mas nós estamos destruindo o planeta, né? Então, que o ser humano tenha esse contato maior com a natureza, que ele entenda seu papel na conservação e que ajude, né? Todo mundo dê as mãos aí para que seja evitada essa maior deterioração, né, do ecossistema, dos animais aí. E é isso que eu desejo, que o Brasil valorize a educação e a natureza. Maravilha. Wayne? Só tenho que agradecer, que é o prazer de estar aqui participando dessa entrevista e conhecendo o Sansão, né? E obrigado pela oportunidade também. Valeu, Wayne, obrigado. Galera, eu quero fechar esse programa de hoje tendo o prazer de segurar essa bela ave. Posso? Eu quero convidar o Sansão a fechar o programa comigo hoje, né? Vou deixar ele também fazer as considerações finais dele. Mentira, ele não fala. A consideração final dele vai ser vai ser picado. A consideração final dele vai ser o cocô na calça do Salim. É agora que ele vai arrancar o dedo fora? É agora que ele vai fazer o cocô na perna dele, na perna esquerda dele. Tá, aqui eu vou me distanciar aqui. Olha só que emoção, galera. Olha que lindo esse animal. Eu fiquei com inveja do N. Ele ficou 1 hora fazendo carinho nele e eu não. Eu quero fazer um carinho nele também. Pessoal, olha aqui. Se você gostou desse carinho aqui, gostou do tutor dele, clica lá, se inscreva-se no canal, clique no sininho das notificações, deixa seu like, faz um comentário,
entre em contato com ele, visita o projeto. Se for o caso, ele dá um pulo lá onde vocês vão estar. E com certeza você vai gostar bastante desse carinha aqui. Olha só, Programa Foco é uma realização e uma direção do canal STTV. Canal STTV, um canal feito para você. Fala aí, Sansão. Até mais. Falou, Tchau, galera. gente. Valeu, obrigado.